São agora 4 da tarde, cá estamos de regresso com o nosso consultório de hoje, tarde de quinta-feira, 8 de maio precisamente. Vamos abrir portas mais à frente, na última parte, às suas questões relacionadas com a ortopedia, mas também síndrome do canal cárpico. É isso mesmo que vamos discutir já de seguida. Mas primeiro vou recordar o número de telefone que deve marcar para poder juntar-se a nós, esclarecer as suas questões, partilhar a sua história, o seu testemunho, a sua opinião também sobre esta síndrome. É o 22-508-3297, número 22-508-3297. Não deixe de falar connosco aqui em direto no programa, juntar-se a nós, ou também escrever-nos, é isso mesmo, através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. também pode partilhar toda esta informação. Vamos saber tudo sobre a síndrome do canal cárpico com o Dr. Tiago Costa, médico ortopedista, a quem agradeço muito por estar aqui. Muito boa tarde, Sr. Doutor, seja bem-vindo. Muito boa tarde, obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada, Sr. Doutor, é um gosto imenso a recebê-lo e ajudar também os nossos telespectadores. Este é um motivo comum de consulta, Sr. Doutor, que depois chegará então ao diagnóstico de síndrome de canal cárpico. Sim, realmente a patologia do foro da mão e do punho é muito frequente na procura de cuidados de saúde, principalmente quando cursam com elevado impacto funcional e é mesmo incapacidade de descansar durante a noite, que muitos dos sintomas de agudização desta patologia ocorrem durante a noite. Isso é que faz causar o alarme às pessoas e aos utentes e que fazem procurar ajuda neste sentido. Sem dúvida. O que é a síndrome do canal cárpico? Como é que nós podemos definir? O síndrome do canal cárpico ou do túnel cárpico consiste num espectro de sinais e sintomas que cursam, mais uma vez, como eu tinha referido, na sensação ou perda de sensibilidade, destreza manual, dor que ocorrem do primeiro ao quarto dedo da mão, diminuição da força e até atrofia muscular. Isto surge pelo facto do nervo mediano cursar ao nível do punho um canal ou um túnel que não é expansível e que divide esse espaço com outros tendões e outras estruturas. Portanto, algo que leve ao aumento dessas estruturas neste canal vai fazer com que haja uma compressão do nervo mediano que vai cursar então com estas alterações de sensibilidade maioritariamente. Portanto, e quais são, já enumerou aqui alguns, quais são os principais sintomas? O que é que as pessoas começam a notar no seu dia-a-dia? Pronto, começam a notar uma disestesia, uma alteração da sensibilidade, dor no território do mediano, anteriormente ou distalmente a nível do punho, e que vai agravando com o passar do tempo. Pode passar só nos períodos noturnos, que quando se está a dormir não temos noção da posição em que está o punho, e quando não está na posição neutra, ou seja, nesta posição, está a inflexão ou a extensão, o nervo está mais comprometido, mais apertado. Não chega tanta vascularização ao nervo e começa a causar então a questão dos sintomas de formigueiros, dormência e capacidade da sensibilidade e da destreza manual. E muitas vezes acordam várias vezes durante a noite, sacudindo ou meter mesmo a mão em água fria para tentar aliviar estes sintomas. Normalmente só numa mão ou pode ser bilateral? Mais de 50% dos casos é bilateral. E pode não estar associado a algum tipo de atividade, mas maioritariamente as situações são trabalhadores manuais que, por movimentos repetitivos, por posições menos ergonómicas ou mesmo por vibração, como no caso da construção civil, com os martelos pneumáticos, o nervo não gosta da vibração que vai diminuir a vascularização e posteriormente então a sintomatologia. Portanto, pessoas com trabalhos manuais estão em maior risco de desenvolver este tipo de patologias. E não esquecer outras causas sistémicas e metabólicas, nomeadamente a diabetes mellitus, a obesidade, doenças inflamatórias como a artrite reumatoide, psoriática e entre outras assim. Portanto, podem ser fatores de risco, não é? E pode atingir todas as idades, todas as faixas etárias? Maioritariamente será a população em atividade portanto, laboral mais ativa, entre os 40 aos 60 anos será a idade mais frequente. No entanto, também se verifica um aumento crescente com a idade.
E é comum as pessoas procurarem logo ajuda de um médico especialista, Sr. Doutor, ou vão adaptando um bocadinho a mobilidade da mão e do punho e vão-se adaptando precisamente àquilo que conseguem e não conseguem fazer? Sim. Da minha experiência, eu sinto que as pessoas tentam passar a carga ou alterar, portanto, o membro dominante para tentar minimizar estes sintomas e conseguir fazer o seu dia-a-dia. Mas a verdade é que a capacidade funcional diminui bastante e então é nessa altura que procuram ajuda e tentar perceber o que é que se passa. Vai chegar uma altura em que também há perda de força, portanto, pegar, por exemplo, num objeto ou pegar num saco muito pesado pode começar a ser difícil? Sim, isso pode acontecer, já será num estádio mais avançado e em que ocorre principalmente a musculatura aqui da região tenar, principalmente aqui na base do polegar. Em comparação com o outro lado, notamos que há uma perda significativa da musculatura. Portanto, já é um estadio avançado e que a taxa de sucesso do tratamento já será mais reduzido, não se conseguirá reverter toda aqui esta patologia, mas pode-se tentar e conseguirá reaver alguma coisa. Portanto, há vantagens em procurar ajuda mais cedo. Sim. E tentar perceber de onde é que surgem aqueles sintomas, sim. Não é? Sim, e nessa primeira consulta, perante estas queixas, para o Sr. Doutor, com prática, é fácil identificar que se trata de uma síndrome do túnel canal cárpico ou é preciso recorrer a exames de imagem? Assim, antes de mais, eu sou sempre apologista do exame físico. Isso, para mim, é mais-valia. Os exames complementares de diagnóstico podem ser um pouco secundários, mas na primeira avaliação do doente, falar com o doente, o exame físico com testes, o exame físico mais específicos para o síndrome do túnel cárpico, já nos dá uma ideia do que poderá ser e já permitirá, portanto, gerir algum grau do que se pode vir a fazer e as expectativas do doente. No entanto, não podemos esquecer de outras patologias que podem mimetizar ou podem parecer que é um síndrome do túnel cárpico e não são. Pode ser patologias mais, portanto, a nível cervical, que pode dar uma sintomatologia semelhante, mas ao exame físico há outros testes que nos excluem como causa cervical ou mesmo a causa mais periférica, mais distal do membro superior. Portanto, eu sou mesmo apologista do exame físico e isso dá-nos mais de 95% das hipóteses de diagnóstico. O diagnóstico cursa, portanto, como eu tinha referido, pelo exame físico, nomeadamente compressão a nível do nervo mediano aqui no punho, durante uns 30, 40 segundos e se começar a desenvolver os tais formigueiros, a dormência, já nos aponta realmente para um problema periférico do nervo mediano e já nos poderá orientar a questão da investigação, portanto, e mesmo do tratamento. Na parte de investigação, nós utilizamos a eletromiografia, que nos permite avaliar o prognóstico e a gravidade da doença e o potencial de recuperação do nervo. E como é que é definido o tratamento, Sr. Doutor? O tratamento vai depender muito da sintomatologia do doente. Eu dou mais valor à sintomatologia do que propriamente aos valores que aparecem nos exames. Se temos uma pessoa que tem as queixas relativamente controladas, ou se assumimos que será uma questão mais posicional, nomeadamente a dormir, que durante o dia, durante o trabalho, não sente, portanto, não sente estas alterações, acho que deveríamos apostar no tratamento conservador, através da utilização de tala do punho em posição neutra, ou seja, vamos obrigá-lo a dormir, ou sugerir a dormir com a imobilização do punho para mantermos o nervo na posição mais neutra, mais fisiológica, em que ele está mais alargado e que diminui o risco de compressão, portanto, inconsciente do nervo. Mas durante um período específico? Durante um período. Eu gosto de reavaliar um mês, 2 meses, para ver como é que se sentiu, como é que foi a adaptação mesmo à tal e como é que foi a evolução da patologia e dos sintomas. Se vir que há um agravamento constante, aí podemos fazer a questão da infiltração local com corticoide, que também nos dá uma perspectiva da resposta ao tratamento cirúrgico favorável ou não da patologia. E nos casos mais graves, em que realmente temos perda da destreza manual, da força, da realização de pinça e que não nos permite descansar durante a noite, várias vezes tem que acordar, e nesse caso surgir realmente a cirurgia, que pode ser tanto
de maneira mini-invasiva ou como endoscópica, com altas taxas de sucesso. Claro, já vou perguntar em que consiste, mas há casos que ficam resolvidos só com o tratamento conservador? Sim, esses casos têm que ser diagnosticados o mais precocemente possível. Claro, isso é fundamental. Para que não haja alterações estruturais e fisiológicas já que não se consigam resolver, mas tenho tido alguns casos de conseguir resolver com um tratamento conservador e com boa satisfação. Isso significa que há uma cura, Sr. Doutor, ou há o risco também de recidiva mais à frente, passado alguns anos? Da parte do tratamento conservador, tudo depende um pouco do tipo de trabalho que faz, se depois ocorre algum tipo de alteração no trabalho, adaptação, por exemplo, quem trabalha muito na parte de teclado, portanto, existem teclados um pouco mais adaptados e mesmo os ratos, os verticais, possibilitam ou impedem tanto a compressão a nível do nervo mediano e isso pode atrasar ou até nunca virem a desenvolver outra vez o síndrome do túnel cárpico. Em relação à cirurgia, quando há essa indicação, em que consiste o procedimento? Portanto, como eu tinha referido inicialmente, o nervo mediano passa num túnel a nível do punho, em que o teto, a região dorsal, é constituído pelos ossos do carpo e na parte mais palmar é formado por um ligamento. O que nós vamos fazer aqui no tratamento cirúrgico será em cortar este túnel, portanto, este tal ligamento que vai fazer com que as estruturas dentro se possam expandir mais à vontade e, assim, desta maneira, não causar a compressão do nervo mediano. E como é que é a recuperação? É preciso recorrer a sessões de fisioterapia, por exemplo? A recuperação, da minha experiência, tem uma recuperação relativamente rápida. Aconselho durante as primeiras 2 semanas, que é quando temos ainda a questão dos pontos de sutura, pode mexer o punho e os dedos à vontade, só aconselho a não realizar ou pegar em cargas para não haver risco de abertura aqui portanto, queremos reforçar aqui a cicatrização da ferida. A partir do momento em que a cicatrização se dá, tiramos os pontos e a partir daí pode fazer tudo o que entender. Este habitualmente é o procedimento que costumo fazer e com bons resultados. Neste caso, é mais comum a recidiva ou menos? Em termos de quê? De voltar com cirurgia, é mais comum haver novamente o aparecimento desta síndrome, não é? Ou depende? Assim, estatisticamente, após o tratamento cirúrgico, a recidiva está abaixo dos 5%. Portanto, é mais eficaz? Sim, é mais eficaz. Tudo depende muito também do caso, não é? Mas em termos de recidiva da patologia pós-tratamento cirúrgico é mesmo muito baixo. É um valor residual. Muito bem. Sr. Doutor, agradeço imenso a sua explicação e presença aqui no nosso consultório sobre, então, esta condição, síndrome do canal cárpico. Vamos ouvir agora as questões dos nossos telespectadores. Portanto, se ainda tem dúvidas, junte-se a nós para esclarecer também as suas questões, as suas perguntas aqui em direto, partilhar a sua história, o seu testemunho e, claro, a sua opinião. Também o pode fazer relacionada então com a ortopedia, esta é a especialidade que está em cima da mesa e para isso precisa de marcar o número de telefone 22-508-3297 ou também pode fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Dr. Tiago Costa, médico ortopedista, continua connosco